O sol da manhã batia forte sobre a pista de atletismo. O ar estava quente, com a leve brisa de outubro trazendo uma sensação de renovação, como se o dia fosse promissor. Laura respirava fundo, tentando se concentrar. A corrida de 400 metros era sua especialidade. Durante anos, ela se preparara para este momento, treinando incansavelmente, buscando sempre melhorar, ultrapassar seus próprios limites. Era sua última competição do ano, a final do campeonato nacional, a chance de se destacar e, talvez, conquistar uma vaga para o time olímpico. Uma vaga que poderia mudar sua vida, abrir portas para o futuro. Ela sentia o peso da expectativa sobre seus ombros, mas também uma chama de determinação que a impulsionava para frente. Aquilo era o que ela queria, o que ela sempre quis. Você consegue, Laura. Só mais uma corrida. Só mais uma, murmurou para si mesma, com os olhos fixos na linha de chegada. Ela se agachou no bloco de partida, a respiração já acelerada. O som da pistola ainda ecoava em sua mente, como um ritmo que acompanhava sua preparação. Então, um clique. O disparo. Ela disparou como uma flecha, sentindo o chão abaixo de seus pés e a força de seus músculos em sintonia. O som de sua respiração misturado com o som do vento passando pelas orelhas. A linha de chegada parecia se aproximar rapidamente, o fim da corrida sempre tão perto, tão desejado. Mas então, em um segundo, tudo desmoronou. Um erro, um pequeno erro. Seus pés, de repente, perderam o contato perfeito com o chão. Havia algo estranho em sua passada. Ela tentou corrigir, mas foi tarde demais. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, seu corpo já estava caindo, rolando no asfalto, com um estalo alto vindo de seu joelho esquerdo. A dor foi intensa, como se uma onda de fogo se espalhasse por seu corpo. O impacto fez com que ela gritasse, mas, antes que o som saísse de sua boca, ela já estava em choque. Seu corpo não respondeu imediatamente. Seus olhos, ainda abertos, viam as outras corredoras passarem, e um medo profundo tomou conta de sua mente. Eu caí, pensou, em meio ao caos. O som do público e os gritos de alerta se misturaram à sua visão turva. Ela tentava se mover, mas uma dor insuportável a impedia. Um dos médicos da competição correu até ela, e em questão de segundos, ela foi imobilizada, seu joelho enrolado em uma espécie de proteção. Fique calma, Laura. Vamos cuidar de você. Fique tranquila. A voz do médico parecia distante, como se estivesse vindo de outro mundo. Na sala de emergência, a realidade começou a se formar de maneira dolorosa. Laura foi diagnosticada com uma lesão grave no ligamento cruzado anterior, LCA. O médico disse que ela precisaria passar por uma cirurgia e, mesmo que a recuperação fosse bem-sucedida, talvez nunca mais pudesse correr no mesmo nível de antes. A notícia caiu sobre ela como uma sentença. Uma sentença que ela não estava preparada para ouvir. Eu não posso ser uma ex-atleta, murmurou, tentando entender o que aquilo significava. Ela olhou para as paredes do hospital, tentando não chorar. Não era só o corpo que estava ferido. Era sua alma. Naquela noite, Laura se deitou na cama do hospital, seus pensamentos turvos. O troféu que ela havia conquistado no início do ano estava na prateleira de sua casa, intacto. Ela se lembrou do momento em que o segurou, sentindo-se no topo do mundo. Agora, esse troféu parecia um objeto distante, sem importância. Ela não sabia o que fazer com sua vida sem a corrida. A única coisa que ela sempre soubera era que era uma atleta. E agora, ela se via perdida. Os dias seguintes foram uma sucessão de consultas médicas, exames e fisioterapias, mas, a cada passo, ela sentia que algo dentro de si estava se quebrando. As palavras dos médicos ecoavam em sua cabeça. Nunca mais poderá correr da mesma forma. Na casa de seus pais, Laura se isolava. Não queria ver ninguém, não queria conversar. Seus amigos da faculdade tentaram entrar em contato, mas ela se afastava. Não queria ouvir palavras de consolo. Sentia raiva, um rancor profundo, como se o universo tivesse lhe tirado tudo. O pior de tudo era que, na quietude da sua mente, ela não sabia quem ela era sem a corrida. Quem ela seria? O que restava de Laura depois da atleta? Ela não queria admitir, mas a verdade era que Laura se sentia vazia. O sonho que ela nutrira por tantos anos, aquele desejo ardente de ser uma campeã, de conquistar mais, estava desmoronando. Como um castelo de areia levado pela maré. E assim, o primeiro capítulo termina com Laura perdida, em um momento de desesperança profunda. Ela sente como se tivesse chegado ao fim do caminho, sem saber como seguir em frente.
Os primeiros dias após a cirurgia foram uma névoa de dor e anestesia. Laura se viu encurralada entre as paredes de seu quarto, os dias se arrastando em uma sucessão interminável de idas e vindas ao hospital, fisioterapia e consultas médicas. Seu joelho, agora imobilizado em uma bota ortopédica, doía constantemente, mas a dor mais intensa não vinha do corpo. Era aquela sensação de impotência, como se a sua própria identidade tivesse sido arrancada de dentro de si. Ela não sabia como lidar com isso. Na manhã seguinte à cirurgia, sua mãe, Carla, entrou no quarto com uma xícara de chá. Ela se aproximou com um sorriso, mas os olhos estavam cansados, como se a preocupação de tanto tempo estivesse pesando sobre ela. Como você está se sentindo, filha? Perguntou com suavidade, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Laura, deitada de costas, olhou para o teto. A luz da manhã invadia o quarto, mas ela não conseguia sentir nada além de um vazio absoluto. Seu corpo estava ali, mas sua mente vagava por um lugar sombrio. Como você acha que eu estou? Respondeu com um tom seco, sem olhar para a mãe. Ela ainda estava de pijama, e o ambiente parecia mais uma prisão do que um lar. Carla suspirou, visivelmente tentando não ceder à frustração. Eu sei que a recuperação vai ser difícil. Mas você é forte, Laura. Você sempre foi. Vai conseguir superar isso. Laura fechou os olhos, tentando não ceder às lágrimas que teimavam em surgir. Ela queria acreditar nas palavras da mãe, mas elas soavam vazias, como se não correspondessem à realidade de dor que ela sentia. Não era só o joelho, era a dor de perder o futuro, a carreira que ela havia construído a vida inteira. Como seguir em frente quando a sua razão de ser havia sido arrancada de você? Eu não sou forte, mãe. Eu sou uma fracassada, Laura respondeu, finalmente virando o rosto para olhar Carla. Eu nunca mais vou correr do jeito que corria antes. Nunca mais vou competir. Nunca mais vou ser a atleta que você me viu ser. Carla deu um pequeno sorriso triste e acariciou a mão de Laura. Você não precisa ser a mesma Laura de antes. Não agora. Você vai encontrar um novo caminho. Eu sei que vai. Laura balançou a cabeça e voltou a se virar, olhando para a janela. Ela não queria mais ouvir palavras de consolo. Estava cansada de promessas que pareciam ilusórias. O que sua mãe não entendia era que o que ela perdeu não era só a corrida. Era sua identidade, seu propósito. O vazio era muito maior do que qualquer dor física. O processo de recuperação começou a se arrastar de forma insuportável. A cada dia, o corpo de Laura tentava se recuperar, mas sua mente se afundava cada vez mais no abismo da insegurança. Ela se arrastava até a clínica de fisioterapia, onde o técnico a fazia realizar os mesmos exercícios repetidamente, flexionar e esticar o joelho, deitar-se com o gelo, fazer movimentos suaves de alongamento. Mas nada disso parecia trazer qualquer alívio. O que ela mais sentia era um desespero silencioso, como se o tempo estivesse em desacordo com ela. Ela olhava para as outras pessoas na clínica, se sentindo cada vez mais sozinha. Será que algum dia eu vou voltar a correr? Será que vale a pena tentar? Essas perguntas se repetiam em sua mente, sem resposta. Cada movimento doloroso, cada pequena melhoria parecia uma enganação. O pensamento de que ela nunca mais seria a mesma a consumia de dentro para fora. As palavras do médico ainda ecoavam. Você nunca mais será a mesma atleta. Aquilo parecia um aviso de um futuro sem propósito, sem objetivos, sem medalhas. Aquela era a vida agora, um ciclo de frustração, dores e exercícios que não faziam sentido algum. A solidão começou a se tornar insuportável. Laura começou a se afastar de tudo. Seus amigos da universidade enviavam mensagens, tentando animá-la, mas ela se sentia incapaz de responder. Não sabia o que dizer, como falar sobre algo que parecia tão distante da vida deles. As conversas sobre festas, planos de verão e as competições de atletismo que eles continuavam a comentar nas redes sociais eram como uma tortura para ela. O que ela poderia dizer? Eu não posso mais correr. Eu não posso mais fazer nada. Foi então que uma das suas melhores amigas, Gabriela, a procurou pessoalmente. Gabriela foi até sua casa e, ao ver Laura no sofá, com o rosto abatido, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Sentou-se ao seu lado e, sem pressa, perguntou: Como você está, Laura? Laura olhou para a amiga e, pela primeira vez em semanas, se permitiu sentir algo além da dor e da raiva. Eu não sei quem eu sou, Gabi. Eu sempre fui a corredora. E agora? Não sei mais o que sou. Gabriela ficou em silêncio por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Você não é só a corredora, Laura. Você é muito mais do que isso.
Eu sei que é difícil agora, mas isso não define quem você é. Você é a pessoa que todos aqui amam. Você sempre foi muito mais que o seu esporte. Laura fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras, mas também uma resistência. Não era suficiente. Não era o que ela queria ouvir. Ela queria voltar para a pista, sentir o vento no rosto, ver o cronômetro com seu nome no topo. Queria a sensação de superação verdadeira, a sensação de ser imbatível. Tudo mais parecia vazio, como uma sombra distante de algo que ela não podia mais tocar. Nos dias seguintes, Laura se fechou mais ainda, se recusando a sair de casa, a interagir com as pessoas ao seu redor. A recuperação não era apenas física, mas emocional, e ela não sabia como lidar com o buraco que havia dentro de si. Durante as sessões de fisioterapia, ela se esforçava para fazer os exercícios, mas a cada movimento o peso da frustração só aumentava. Ela não queria ser só mais uma pessoa que tentou e falhou. Laura não sabia como seria a vida sem a corrida, e essa era uma verdade que a assombrava. Uma tarde, enquanto fazia os alongamentos no centro de reabilitação, algo mudou. Durante a sessão, ela ouviu uma voz que não esperava ouvir. Um homem estava sentado na outra mesa, perto do espelho, realizando os mesmos movimentos. Ele olhou para ela, notando sua postura tensa e o semblante pesado. Oi, você está bem? Laura levantou os olhos e o observou por um instante. Ele era mais velho que ela, talvez na casa dos 30, mas seus olhos tinham uma calma que, de algum modo, ela sentiu ser diferente de qualquer coisa que ela conhecia. Estou tentando, Laura respondeu, sem muita energia, tentando disfarçar a raiva que ainda queimava dentro de si. Eu sei como você se sente, ele disse, com um sorriso amável. Eu também já estive no seu lugar. A curiosidade de Laura foi despertada, mas ela não sabia o que ele queria dizer. Ele continuou. Você já ouviu falar do atletismo adaptado? Laura franziu a testa, sem entender direito. Ele deu uma risada curta. Eu fui atleta de elite até sofrer um acidente. Hoje, corro nas categorias paralímpicas. Se você quiser, posso te contar como comecei. Às vezes, a vida nos empurra para algo que nem imaginávamos. Aquelas palavras foram como uma lâmpada se acendendo na escuridão. Laura olhou para ele, intrigada, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena chama de esperança. O centro de reabilitação tinha se tornado uma segunda casa para Laura. Cada visita parecia uma réplica da anterior, o mesmo cheiro de desinfetante, o som abafado dos tênis deslizando pelo piso de madeira, os mesmos exercícios repetitivos que ela fazia mecanicamente, como se estivesse em um ciclo interminável de dor e resignação. O tempo não passava ali, apenas se arrastava, e Laura já não sentia mais o corpo. Sentia, sim, a mente, sempre inquieta, gritando em silêncio. Miguel apareceu pela primeira vez em uma dessas tardes monótonas. Laura estava deitada em uma cama de fisioterapia, olhando para o teto, tentando se concentrar nos exercícios de alongamento. Seus músculos estavam rígidos, seu joelho ainda dava sinais de dor, mas ela se forçava a seguir os movimentos que o fisioterapeuta, André, lhe passava. Respira fundo, Laura. Vamos lá, mais um pouco, André dizia com paciência, guiando-a pela sequência. Mas Laura estava distante, os pensamentos vagando. O ruído do ambiente, os sons das máquinas, tudo parecia uma música distante. Quando ouviu uma risada baixa ao longe, algo nela se despertou. Era uma risada tranquila, quase como um alívio, e veio de uma direção que ela não costumava notar. Quando ela levantou os olhos, viu Miguel pela primeira vez. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas, com os braços firmemente apoiados sobre os descansos. Seus olhos, escuros e expressivos, estavam voltados para ela com uma gentileza inesperada. Ele tinha um sorriso acolhedor, mas não era um sorriso de pena. Era um sorriso de quem conhecia a dor e, mais importante, quem sabia como ela se transformava. Ele não parecia perdido como ela. Ele parecia em paz. Oi, você deve ser nova por aqui, ele disse, com uma voz calma e firme. Laura hesitou, ainda com um fio de desconfiança. Sim, eu comecei a vir aqui semana passada, respondeu com um sorriso sem muito entusiasmo, já voltando os olhos para André, que continuava a ajudá-la. Miguel não parecia se importar com o fato de ela não estar muito interessada em conversa. Ele continuou observando enquanto ela fazia os exercícios, seus olhos atentos a cada movimento dela. Você não se parece muito animada para estar aqui. O que aconteceu? Perguntou Miguel, interrompendo o silêncio. Laura se irritou por um momento,
mas não sabia bem por quê. Era como se ele tivesse tocado em um ponto sensível. Ela olhou para ele, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Lesão no joelho. Fui atleta. Agora, estou tentando voltar, respondeu, tentando esconder o tom de frustração. Miguel assentiu, como se entendesse perfeitamente. Ele deu uma risadinha leve. Eu também fui atleta, disse, sem parecer se preocupar com o impacto da revelação. Ele não estava pedindo desculpas por sua condição, nem queria cativar a simpatia de Laura. Corredor. Eu perdi as pernas em um acidente. Um acidente feio. Tive que me reinventar. Laura o encarou, agora genuinamente curiosa. Miguel parecia à vontade consigo mesmo, algo que ela não conseguia sentir. Como ele conseguia ser tão calmo, tão completo? Reinventar. Laura repetiu, com uma dose de ceticismo na voz. E como você faz isso? Como se reinventa depois de perder tudo? Miguel olhou para ela com uma expressão tranquila, mas cheia de sabedoria. O que você perdeu não é tudo. Acredite, eu já estive onde você está agora. A diferença é que eu não deixei que o que me aconteceu definisse o meu fim. Eu me agarrei ao que eu ainda podia fazer. Eu encontrei um novo caminho. Laura olhou para ele, sem entender. Ele continuou, como se estivesse abrindo uma porta para um mundo que ela nunca imaginou. Eu comecei a competir nas corridas paralímpicas. Eu ainda corro, Laura. Só que de uma forma diferente. O que me deixou cego foi o orgulho de achar que só havia uma forma de ser bom, de ser alguém. Só porque você não pode fazer o que fazia antes não significa que tenha acabado. As palavras dele foram como uma flecha direta ao coração. Laura sentiu um nó na garganta, mas também uma fagulha de algo que ela havia perdido, uma possibilidade. Você compete ainda? Miguel sorriu com um brilho nos olhos. Sim, eu competo. Não da mesma forma, mas competo. E te digo uma coisa, Laura, quando você se permite descobrir que existem outras formas de conquistar, de ser quem você é, o mundo se abre. A dor que você sente agora, ela vai se transformar. Acredite em mim. Laura não sabia o que responder. As palavras dele a tocavam de um jeito estranho, mas ela ainda não sabia se conseguia acreditar nelas. Ela estava tão focada no que havia perdido que não conseguia ver o que ainda poderia ganhar. Ela sentia um grande vazio, uma lacuna imensa onde antes havia o seu sonho de ser uma grande atleta. Como seria possível preencher esse vazio? Miguel percebeu que ela estava pensativa, e seu sorriso suavizou. Não estou te pedindo para correr amanhã, Laura. Mas que tal dar o primeiro passo? Por que não tentar? Eu posso te ajudar? Você acha que consigo? Ela perguntou, com uma pontinha de esperança, mas ainda cheia de inseguranças. Você já é uma campeã, só não percebeu isso ainda, respondeu Miguel com um tom sério, mas encorajador. Se você começar a acreditar que o fim é só o começo de algo novo, você vai perceber que o caminho continua, mesmo que diferente. Laura ficou em silêncio, olhando para ele. Algo naquela conversa a mexeu profundamente. Ele havia perdido mais do que ela, mas estava falando de superação de um jeito que ela nunca havia ouvido antes. Não era sobre tentar voltar ao que era, mas sobre aceitar que o futuro poderia ser reinventado, que existiam outras formas de encontrar força. Nos dias que se seguiram, Laura pensou muito sobre o que Miguel havia dito. Ela não conseguia esquecer a ideia de reinventar-se. Até então, ela só sabia ver a corrida como um destino final. Mas, e se houvesse mais? E se houvesse outra maneira de correr, de competir, de sentir o prazer do movimento, mesmo que de uma forma diferente? Ela começou a pesquisar sobre atletismo adaptado, sobre os desafios e as histórias de pessoas que, como Miguel, haviam se reinventado depois de grandes perdas. Cada história que ela lia parecia reacender algo dentro de si. Ela descobriu que as corridas paralímpicas não eram só sobre limitações, mas sobre possibilidades. E, pela primeira vez em meses, um pequeno desejo começou a crescer dentro dela, o desejo de tentar. Tentar algo novo, algo que ela jamais teria considerado antes. Nos dias seguintes ao encontro com Miguel, Laura se viu absorvida por um turbilhão de pensamentos. O que ele disse sobre reinvenção, sobre encontrar novas formas de se desafiar, se repetia em sua cabeça o tempo todo. Ao mesmo tempo, havia uma parte de si que se recusava a aceitar. Ela não conseguia deixar de pensar no atletismo que ela conhecia, com suas pistas de corrida, seu ritmo perfeito, suas competições intensas. Aquilo era o que ela amava. Era o que a fazia sentir-se viva. Mas Miguel tinha razão em algo. Ela já não era a mesma. Seu joelho não era mais o mesmo.
Ela não poderia voltar a correr da maneira que corria antes. Então, por que não tentar algo novo? Por que não explorar o que ainda estava ao seu alcance? A decisão não seria fácil. Laura sabia disso. A sombra da dúvida ainda pairava sobre ela, e o medo de fracassar, de se ver em um novo caminho que não poderia dominar, era esmagador. Como seria possível competir novamente, se o que ela sabia fazer já não era mais viável? Nos dias que se seguiram, ela se pegou, por vezes, assistindo a vídeos de atletismo adaptado. Viu pessoas com deficiências físicas incríveis superando barreiras, conquistando medalhas, superando suas limitações. As corridas eram diferentes, claro, mas havia algo ali que a tocava profundamente: a paixão, a força, a determinação. Tudo aquilo parecia tão próximo do que ela sentia quando competia. Mas, para Laura, o grande dilema não era o que ela via nos vídeos ou o que Miguel lhe dissera. O dilema estava dentro dela mesma. Seria capaz de abrir mão do que ela sempre foi para se reinventar? Na noite seguinte, depois de uma longa sessão de fisioterapia, Laura estava em casa, deitada no sofá, olhando para o teto. O silêncio da casa parecia pesado. O som da TV ligava-se em segundo plano, mas sua mente estava longe, perdida entre os pensamentos conflitantes. Foi então que seu celular vibrou. Era uma mensagem de Gabriela. Oi, Laurinha. Tudo bem? Vi seu post nas redes sociais. Eu sei que você está se afastando, mas queria saber se está tudo ok. Qualquer coisa, estou por aqui, viu? Você é incrível. Não se esqueça disso. Laura hesitou antes de responder. Gabriela, sua amiga de tantos anos, sempre foi seu maior apoio. As palavras de sua amiga, no entanto, pareciam distantes. Como poderia ser incrível quando estava tão perdida? Ela digitou uma resposta curta, sem muita emoção. Estou tentando me entender, Gabi. Não sei se consigo fazer o que preciso. A resposta de Gabriela foi quase imediata. O que você precisa, Laurinha? Laura ficou pensando por um momento. O que ela realmente precisava? Não sabia dizer, mas algo dentro dela estava pedindo para tentar. Algo dentro dela queria se dar uma chance, queria acreditar que a vida ainda poderia ter sentido, mesmo que não fosse do jeito que ela esperava. Ela sabia que, para dar esse primeiro passo, teria que abrir mão do que foi. E aquilo assustava demais. No dia seguinte, ela encontrou-se novamente com Miguel na clínica. Ele estava lá, como sempre, com aquele sorriso sereno e os olhos atentos. Quando ela entrou na sala, ele imediatamente percebeu o peso em sua expressão. Eu sei que você está pensando muito sobre o que conversamos, disse ele, sem rodeios. Laura suspirou e sentou-se na cadeira ao lado dele. Eu estou tentando. Mas não sei, Miguel. Parece tão difícil. Eu amava correr. Eu me sentia viva quando estava na pista. Como posso substituir isso? Miguel observou-a por um longo momento, antes de responder. Você não vai substituir. Não é sobre substituir o que você foi, mas sobre construir algo novo com o que você é agora. Isso é o que a vida pede a gente: não tentar voltar para o passado, mas olhar para o futuro com coragem. Laura olhou para ele, o olhar distante, tentando processar aquelas palavras. Ela queria acreditar, mas o medo ainda a paralisava. O medo de ser incapaz de dar esse primeiro passo. O medo de tentar algo novo e se decepcionar, se perceber incapaz de ser boa nisso. Eu não sei por onde começar, disse Laura, mais para si mesma do que para ele. Comece com um passo pequeno, respondeu Miguel, com calma. Às vezes, o segredo está em tentar algo novo, algo que parece difícil. Mas acredite, Laura, o maior desafio está em dar o primeiro passo. Depois que você dá esse passo, o resto vai ficando mais fácil. Ela se virou para ele, e pela primeira vez sentiu uma onda de gratidão. Talvez ele tivesse razão. Talvez fosse hora de parar de esperar pela perfeição e começar com o que ela tinha. Ok, Miguel. Eu vou tentar. Eu vou começar. A voz de Laura soava quase inaudível, mas havia algo em seus olhos que refletia uma mudança. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte que ele. A vontade de tentar, de desafiar-se. Miguel sorriu. Isso é tudo o que você precisa. O resto vem com o tempo. Nos dias seguintes, Laura tomou uma decisão. Ela não tinha certeza de nada, mas decidiu que começaria a dar aquele passo. Ela se inscreveu para uma competição de atletismo adaptado em sua cidade. Não sabia se estaria pronta, não sabia como seu corpo responderia, mas o simples fato de ter dado aquele primeiro passo já foi um alívio. Ela sabia que seria difícil, que os desafios seriam muitos. Mas, pela primeira vez em muito tempo,
ela se sentiu viva novamente. Havia uma chama de esperança que começava a crescer dentro de si. Na manhã da competição, Laura estava na linha de partida. O dia estava ensolarado, mas ela sentia a ansiedade bater forte. Ela olhou para os outros competidores ao seu redor, algumas pessoas com próteses, outras com cadeiras de rodas, algumas em sua primeira corrida, outras já veteranas. Quando a pistola soou, Laura deu o primeiro passo, um passo hesitante, mas firme. Seus músculos doíam, seu joelho ainda estava longe de ser perfeito, mas ela não se importava. Ela estava ali, correndo, sentindo a vibração do seu corpo, sentindo-se viva novamente. Ela sabia que não seria uma competição fácil, nem para ela nem para ninguém. Mas, naquele momento, ela estava fazendo o que nunca imaginou que faria, superando a dor, a insegurança, o medo de não ser boa o suficiente. E, pela primeira vez, ela sentiu que estava começando a escrever um novo capítulo da sua vida. A linha de partida parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, completamente nova. Laura estava ali, no centro da pista, com o coração acelerado, o corpo tenso e a mente confusa. A competição estava prestes a começar, mas, antes de ouvir o som da pistola, ela fechou os olhos por um momento. As lembranças de tantas corridas passadas, de tantas competições onde ela sabia exatamente o que fazer, onde se sentia segura e no controle, começaram a invadir sua mente. Mas essa não era mais a mesma corrida. Ela ainda sentia o nervosismo da estreia, mas havia algo diferente no ar. A velha Laura, a atleta focada, começava a se despedir para dar lugar a uma nova versão de si mesma. Alguém que não sabia onde chegaria, mas que sabia que o único caminho seria seguir em frente. Quando o tiro ecoou, seu corpo entrou em ação automaticamente, como se soubesse exatamente o que fazer. Mas não era mais a mesma coisa. Seu joelho ainda doía levemente, o movimento ainda não era tão fluido quanto ela lembrava, mas, mesmo assim, o ar ao redor dela parecia mais denso, como se estivesse finalmente superando alguma barreira invisível. O percurso parecia eterno. A pista estava familiar, mas o mundo ao seu redor parecia tão distante do que ela conhecia. Ela olhava para os outros competidores, pessoas que também tinham suas próprias histórias de superação. Alguns estavam em cadeiras de rodas, outros usavam próteses. Mas todos estavam ali, tentando, lutando, correndo, como se o simples fato de estarem na pista já fosse uma vitória. Eu sou capaz, pensou Laura, respirando fundo e dando mais um passo, sentindo os músculos se adaptarem, o corpo se forçando a fazer algo que, até pouco tempo atrás, ela jamais teria imaginado. Cada passo era uma descoberta, cada movimento um aprendizado. O corpo que ela temia não responder bem, estava, de alguma forma, se adaptando. Ela chegou na reta final com uma sensação que nunca tinha experimentado antes. Não era a dor da competição, nem o peso de uma medalha em seu pescoço. Era a sensação de pertencimento. De que ela, de alguma forma, tinha encontrado seu lugar novamente, mesmo que em uma forma diferente do que imaginava. Quando cruzou a linha de chegada, seu coração ainda batia forte, mas o que ela sentia não era derrota. Não havia o peso da frustração. Ela sabia que havia dado tudo de si, e isso era o suficiente. Não importava a colocação. O que importava era que ela havia chegado até ali. Nos dias seguintes, Laura se viu refletindo sobre a corrida. Ela não tinha ficado entre os primeiros lugares. Na verdade, ela mal conseguirá um lugar no meio do pelotão, mas o que mais importava agora não era a posição em que terminara. O que importava era a experiência de estar ali, no meio daqueles outros competidores, todos lutando por algo maior do que um simples troféu. Eles estavam lutando por si mesmos, pela capacidade de continuar. E, de alguma forma, Laura agora fazia parte dessa história. Miguel a procurou logo após a corrida. Ele a encontrou sentada, olhando para o troféu de participação que ela havia recebido. Quando a viu, sorriu e se aproximou. "Como foi?" perguntou Miguel, com a calma de quem já sabia a resposta. Laura olhou para ele, seus olhos brilhando de uma forma que ele nunca tinha visto antes. "Eu achei que fosse diferente, mas, na verdade, foi melhor do que eu imaginava", disse ela, com uma risada nervosa. "Eu achei que a sensação de chegar em último fosse me devastar. Mas, ao contrário, eu me senti inteira, como se tivesse conquistado algo maior do que uma medalha." Miguel sentou-se ao lado dela, com um sorriso satisfeito. "Eu te disse, às vezes, não é sobre a linha de chegada, mas sobre o que você aprendeu ao longo do caminho. E o mais importante, o quanto você está disposta a continuar. Esse é o verdadeiro prêmio."
Laura balançou a cabeça, concordando. Você tinha razão. Eu me senti viva. De novo. Ela respirou fundo e olhou para a pista, onde outros atletas ainda competiam. Ali estava o seu novo lugar. A corrida talvez não fosse mais como antes, mas o espírito, a essência, o fogo dentro dela, ainda estava lá. E esse era o maior tesouro. Com o tempo, Laura começou a se dedicar mais ao atletismo adaptado. As semanas se passaram e o treino se intensificou. Ela enfrentou dificuldades, sim, mas agora havia algo diferente em sua abordagem. Ela não via mais a dor ou a limitação como obstáculos, mas como oportunidades de evolução. Cada sessão de fisioterapia, cada exercício, cada corrida a deixava mais forte e mais confiante. Laura começou a competir com mais frequência, participando de diferentes provas, e seu nome começou a aparecer em algumas listas. Não pelas vitórias, mas pelas histórias de superação que ela estava construindo. E o mais importante, Laura percebeu que, ao abraçar o desconhecido, ela tinha encontrado um novo propósito. O atletismo, agora adaptado à sua realidade, não a limitava. Pelo contrário, ele a expandia. Ela se tornou um símbolo para aqueles que acreditavam que a recuperação era apenas para quem já estava curado, para quem já estava inteiro. Mas a verdade era que ninguém estava inteiro. Todos tinham suas cicatrizes, suas histórias, suas feridas. O que importava era como cada um decidia lidar com isso. Miguel, como um verdadeiro mentor, continuou a acompanhar Laura em sua jornada. Ele sabia que o maior desafio para ela não seria correr mais rápido ou alcançar mais medalhas. O maior desafio seria continuar acreditando em si mesma, dia após dia, com a mesma coragem com que se lançou naquela primeira corrida. E Laura, com seu espírito indomável, estava pronta para continuar. Certa manhã, depois de um treino, enquanto ela e Miguel conversavam sobre os próximos desafios, ele lhe disse, com um tom sério, mas cheio de confiança: Laura, você é muito mais do que a atleta que era antes. Você é a atleta que vai inspirar outros a nunca desistirem. Porque a verdadeira vitória não é sobre o que você conquista, mas sobre o que você é capaz de ensinar aos outros. Ela olhou para ele, e algo brilhou em seus olhos. Ela sabia que havia algo muito maior do que sua própria jornada individual. Sua história agora era sobre resiliência, sobre reinvenção, sobre a capacidade humana de se transformar, mesmo quando tudo parecia perdido. E foi com essa visão que Laura começou a dar palestras, a inspirar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Ela se tornou uma voz importante no atletismo adaptado, uma defensora da ideia de que a verdadeira superação está em como lidamos com as nossas adversidades, e não na ausência delas. Laura havia encontrado o seu novo propósito. Ela não seria mais apenas a corredora que sonhava com medalhas de ouro, mas a mulher que correria com o coração, não apenas com as pernas, para mostrar que todo fim é, na verdade, apenas o começo de uma nova jornada. A história de Laura mostra que, muitas vezes, a maior conquista está em seguir em frente, mesmo quando a linha de chegada não é a mesma de antes. Este capítulo é o fechamento da jornada de Laura, onde ela começa a perceber que a verdadeira superação está em abraçar os desafios e as mudanças, e não em resistir a elas. Ao longo dessa nova fase de sua vida, ela começa a se ver não apenas como uma atleta, mas como uma fonte de inspiração para os outros, utilizando sua própria transformação para ajudar outras pessoas a se reinventarem.